Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 8, verso 49, o Senhor Krishna mostra a forma universal. Jatayo nao mahadeve bhuvi vishve vareharo bhakti syat paramaloke yayanjo durgatim tare. Jatayo, depois que nós dois tivermos nascido, Nau, esposo e esposa, Drona e Dhara, Mahadeve, na pessoa suprema, a suprema personalidade de Deus, Bhuvi, na terra, Vishwa Ishvare, ao mestre de todos os sistemas planetários, Haro, no Senhor Supremo, Bhakti, serviço devocional, Syat, espalhar-se-á, Parama, a meta última da vida, Loke, no mundo, Yaya, pelo qual Anja, muito facilmente, Durgatim, vida miserável, Taret, alguém possa evitar e liberte-se. A tradução do texto é a seguinte: Drona e Dhara disseram: por favor, permite-nos nascer no planeta Terra, para que, após nosso aparecimento, o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, o Controlador Supremo e Mestre de todos os planetas, também apareça e espalhe o serviço devocional, a meta última da vida. E então, aqueles que nasceram neste mundo material possam muito facilmente libertar-se da miserável condição da vida material, aceitando esse serviço devocional. Significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Esta afirmação de Drona deixa bem claro que Drona e Dhara são os eternos pai e mãe de Krishna. Sempre que é necessário Krishna aparecer, Drona e Dhara vêm primeiro, e depois Krishna aparece. No Bhagavad Gita, Krishna diz que seu nascimento não é comum. Janma karma chame divyam. Ajopi sam navyayatma bhutanam ishvaropi san prakritim swam adhisthaya sambhavami atma mayaya. Embora eu seja não nascido e meu corpo transcendental jamais se deteriore, e embora eu seja o Senhor de todos os seres sencientes, mesmo assim, em todo o milênio eu apareço sob minha transcendental forma original. Da Bhagavad Gita 4:6. Antes de Krishna aparecer, Drona e Dhara vêm para tornarem-se seu pai e sua mãe. São eles que aparecem como Nanda Maharaj e sua esposa Yashoda. Em outras palavras, não é possível que um ser vivo sadhanasiddha torne-se o pai ou a mãe de Krishna, pois o pai e a mãe de Krishna já estão designados. Porém, seguindo os princípios apresentados por Nanda Maharaj e Yashoda e seus associados, os habitantes de Vrindavana, os seres vivos comuns, podem alcançar a mesma afeição que Nanda e Yashoda sentiam. Quando foram solicitados a gerarem filhos, Drona e Dhara optaram por vir a este mundo para terem como seu filho Krishna, a suprema personalidade de Deus. O aparecimento de Krishna significa Paritranaya Sadhunam Vinashaya Cha Duskritam. Os devotos são protegidos e os canalhas são aniquilados. Sempre que vem, Krishna distribui a meta máxima da vida, o serviço devocional. Como Chaitanya Mahaprabhu, ele aparece com o mesmo propósito, porque quem não se estabelece em serviço devocional não pode libertar-se das misérias existentes no mundo material, do Kalayam Ashashvatam, onde os seres vivos lutam pela existência. No Bhagavad Gita 15:7, o Senhor diz: Mama Ivam Shojiva Loke Jiva Bhuta Sanatana Mama Sastan Nindriyani Prakritistani Karshati. As entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Por força da vida condicionada, elas, munidas dos 6 sentidos, entre os quais se inclui a mente,
empreendem árdua luta. As entidades vivas estão lutando para tornarem-se felizes, mas enquanto não adotarem o culto de Bhakti, sua felicidade não será possível. Krishna diz claramente, Ashradana Purusha Dharmasyasya Paramtapa Aprapyaman Nivartante Mrityu Samsara Vartmani. Aqueles que não têm fé no caminho do serviço devocional não podem alcançar-me, ó subjugador dos inimigos, senão que voltam a submeter-se a nascimento e morte neste mundo material. Bhagavad Gita 9.3. Os tolos não sabem quão arriscada é a vida daqueles que não seguem as instruções de Krishna. O movimento da consciência de Krishna, portanto, foi introduzido para que, praticando consciência de Krishna, a pessoa possa evitar de arriscar sua vida nesta existência material. Não se trata de aceitar ou não aceitar a consciência de Krishna. Isto não é opcional, é compulsório. Se não adotarmos a consciência de Krishna, arriscaremos muito nossas vidas. Tudo é explicado no Bhagavad Gita. Por conseguinte, para alguém aprender como livrar-se da miserável condição da existência material, deve primeiro estudar o Bhagavad Gita como ele é. Então, após entender o Bhagavad Gita, ele pode proceder rumo ao Srimad Bhagavatam. E se continuar avançando, pode estudar o Chaitanya Charitamrita. Portanto, estamos apresentando a todo o mundo esses livros inestimáveis, para que as pessoas possam estudá-los e ser felizes, conseguindo livrar-se da miserável vida condicionada. Hare Krishna. Dos textos completos de Prabhupada, né? Assim, ele, se vocês observarem como ele escreveu, né? Maravilhoso. Ele pega o tema que está sendo tratado, explica o tema que está sendo tratado e poderia parar, como algumas vezes ele faz. Mas não. Aí ele fala do movimento e depois ele deixa uma mensagem de encorajamento para nós que estamos aqui na luta e que às vezes pensamos, e agora? Que passo dá? Para que lado eu vou? Como fazer agora? Então, Prabhupada nos conduz assim para que a gente, em qualquer situação, sempre esteja com a visão clara do que vem pela frente. E o que vem pela frente, aqui está definido como serviço devocional. É compulsório. Essa é interessante que Prabhupada tem essa coragem, né? Quem vai dizer a consciência de Krishna não é opcional, é compulsório. Quem tem coragem de dizer uma coisa dessa? Só ele mesmo. Só ele pode dizer isso mesmo. E a gente aproveita o que ele está dizendo e tenta explicar e trazer isso para uma linguagem de entusiasmo, uma linguagem de encorajamento, uma linguagem de companheirismo, de acolhimento das pessoas, porque muitas das pessoas estão questionando suas posições, mas não compreendem a gravidade da doença material. Como às vezes uma pessoa tem uma doença, um tumor no corpo, por exemplo, e não sabe se é benigno ou maligno, e enquanto ela não sabe, ela não está muitíssimo preocupada. Depois que ela sabe, aí, com as possibilidades de tratamento, ela não se preocupa tanto, pensando, o tratamento vai me curar, o tratamento vai me curar, e não se prepara para a morte fatal. Então, assim, as pessoas não têm conhecimento da gravidade da doença material. E quem tem notícia disso, mesmo que não tenha realizado ainda, somos nós. Nós somos simples servos e iniciantes no caminho do serviço devocional. Não podemos agora, não podemos posar como pessoas muito desenvolvidas, que já sabemos tudo, que temos o topmost de toda a filosofia. Não importa esse negócio de filosofia nas universidades, de filósofos livres, pensadores, que escrevem, que produzem textos. Não importa nada disso, porque nós temos a melhor filosofia. Não é essa a questão. Nós somos servos, iniciantes. Já ouvimos algo que ninguém nos diz. Já ouvimos algo que ninguém nos diz. Que nem mesmo a liberação é a nossa meta. Imagine.
Quando a gente fala de religião, a gente geralmente fala da salvação. Mas quando a gente entra em contato com essa filosofia, com esse conhecimento transcendental, até isso é considerado uma fase intermediária, não é ainda a meta última. Então a gente tem uma joia de conhecimento que deve nos trazer o quê? Calma, paciência, determinação. O que foi que Rupa Goswami nos ensinou? Rupa Goswami, no Néctar da Instrução, nos ensina Utsaha Nishchaya Dairya Tat Karma Pravartana. Ele diz que o que nós precisamos é entusiasmo, coragem, vontade e automotivação. Desenvolver metas pessoais com entusiasmo e sempre pensar que a gente pode tocar para frente. Então isso é Utsaha. Nishchaya. O entusiasmo não pode ser no nível das informações que podem ser obtidas através da seção Karmakanda dos Vedas. A seção Karmakanda dos Vedas diz: planta uma árvore que você vai respirar melhor, vai ter fruto, vai ter sombra. Abra um poço, porque na época da estiagem você vai ter água para beber, para dar para os transeuntes, os peregrinos. E com isso você vai ter opulência material. Isso é a seção Karmakanda dos Vedas. Agora, a nossa linha não é de esperar o resultado. A nossa linha não é essa. Nós estamos conduzindo o nosso caminho para a prática do entusiasmo, mas sem estar focado no resultado. Mas como isso é comum, porque a propaganda maior dentro das religiões, da filosofia e da cultura de um modo geral é que o que é que eu vou ganhar com isso? Então, Rupa Goswami diz, Utsaha sim, mas Nishchaya também. Nishchaya é paciência. Tenha paciência, não fique apegado ao resultado assim. E para não perder, se o resultado não aparece, então Rupa Goswami completa com o terceiro, Dhairyat, determinação. Então é entusiasmo com paciência e com determinação. Olha que combinação bacana. Entusiasmo, paciência para não ficar apegado ao resultado e determinação para não perder o pique. Depois ele continua dizendo, Tat Karma. Então procure saber quais são as atividades que são genuínas e pratique o manual, siga o manual. Aí no manual vem, faça isso, deixe de fazer aquilo, faça melhor dessa maneira, se organize dessa maneira. Então, através dos princípios reguladores de Bhakti, que inclui o sadhana bhakti, inclui pregar, inclui cantar com os devotos e tudo mais, todos esses princípios reguladores de Bhakti, a gente vai praticar o processo, vai aceitar o processo e praticar. Mas lembrando que o primeiro item que favorece o serviço devocional, de acordo com Rupa Goswami, é Utsaha, entusiasmo. Depois ele diz também, agora toma cuidado com a má associação. Toma cuidado com a má associação. Porque a propaganda, que é a alma do negócio, vai apresentar o negócio da ilusão material. O negócio da ilusão material é trazer você para se enredar cada vez mais nesse mundo. Então toma cuidado com a má associação. Procure ouvir e conversar e desenvolver um relacionamento de intimidade com pessoas que favoreçam o mesmo nível de consciência que você está desenvolvendo. E depois ele diz, e siga os passos daqueles que são bem-sucedidos. E é Satovrite, e é Prabhupada, a pessoa mais próxima de nós, bem-sucedida. A vida de Prabhupada cheia de tribulações, nós sabemos disso. A vida de Prabhupada não foi simples, perdeu a mãe aos 15 anos de idade, isso é muito significativo na formação de um indivíduo. Prabhupada
doenças, teve problemas de beriberi, né? Falta de vitamina B, que dá um problema nas articulações da perna. Teve várias situações depois, quando já estava vindo para o Ocidente, 2 infartos durante a viagem, imagine, né? Quantas dificuldades, diabetes e tantas doenças que Prabhupada teve, e tantas dificuldades, falta de dinheiro, incompreensão das pessoas em torno dele. Prabhupada teve tudo isso, né? Passou por tudo isso, mas ele manteve o entusiasmo, a determinação, a ciência. Ele seguiu o manual de instrução de Bhaktisiddhanta Maharaj. Vai distribuir livros, vai produzir livros, vai pregar no Ocidente, nos países de língua inglesa. Então, Prabhupada foi. Então, nós temos uma referência muito próxima de passos para seguir. Seguir os passos, vale a pena dizer, na psicologia da ISKCON é muito importante que isso fique bem claro. Seguir os passos não é imitar. Seguir os passos significa entender a instrução e aplicar na sua vida de acordo com a condição em que você se encontra. Estabelece a sua consciência de acordo com aquele passo, com aquele exemplo, mas você dá na sua largura, na largura do passo que você tem, onde sua perna dá. E assim vai. Então esse texto de Prabhupada é bem completo, com citações em sânscrito, é um texto acadêmico, no formato tradicional acadêmico, com uma introdução forte, com referências no seu desenvolvimento, referências que fundamentam a linha de raciocínio dele, e depois com uma mensagem clara para o leitor, fechar o livro e dizer: tenho instrução suficiente para hoje e para o resto da minha vida. Enquanto eu lembrar disso, eu tenho instrução para me manter firme, para saber qual é o nível de consciência que eu preciso estabelecer na minha vida particular, na minha vida pessoal. Essa é a mensagem de hoje aqui que encontramos de Drona e Dhara, que são eternos pai e mãe de Krishna. Agora, ontem a gente, quando falava, a gente viu que Parikshit pergunta para Sukadeva Goswami se uma pessoa comum pode se tornar pai e mãe de Krishna. Lembram disso? Prabhupada explica o Nitya Siddha e o Sadhana Siddha. Nitya Siddha é aquele que já vem dotado de toda a bagagem para transitar dentro desse mundo sem se envolver com o mundo. E o Sadhana Siddha é aquele que não vem assim, porém, através de um processo, ele adquire capacidade de cruzar, de transitar dentro do mundo material. Então a pergunta de Parikshit é: e um Sadhana Siddha pode ser pai e mãe de Krishna? E a Prabhupada dá a resposta no significado. Vocês viram? Não pode, não. Não pode. O que ele pode fazer é desenvolver a afeição de pai e mãe, mas até o ponto de dar de mamar para Krishna, né? Ao ponto de carregar Krishna, o pai carregar Krishna, de dialogar com ele, como foi o caso da colina de Govardhana, ao ponto de mudar a proposta tradicional de adoração de Govardhana, de adoração de Indra, para poder adorar Govardhana e os Brahmanas, aí já são outros 500. Só Drona e Dhara têm essa capacidade. O que nós podemos fazer é desenvolver Vatsalyarasa, o serviço devocional no humor de pai e mãe. Isso nós podemos fazer. Trabalhar. O Pujari faz isso. O Pujari sempre se preocupa com o tipo de roupa, com a temperatura do Pujari. Aqui a gente se preocupa muito com isso. E com como a deidade vai aparecer diante do público, a hora de que a deidade vai tomar suas refeições. Isso é coisa de pai e mãe mesmo. Pai e mãe está sempre assim, sempre dando palpite na roupa dos filhos e na comida dos filhos e tudo. Então, isso é coisa de pai e mãe mesmo. É por aí. Então vamos parar por aqui. Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.